A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. Boa noite, telespectadores da TV Cidade. Nesse dia 29 de dezembro de 2017, penúltimo dia do ano, em que inicia mais um Cidade em Ação. Inclusive, Cidade em Ação, que o ano que vem deve estar trocando de nome, mas eu tenho a honra, tenho a grandeza de estar recebendo aqui hoje uma das personalidades jornalísticas dessa cidade, ela que é jornalista política, militante, já foi candidata e tem muito a conversar com a gente. E foi escolhida a dedo, né, para encerrar o ano de 2017 com a gente. Quando a gente aproveita para deixar um abraço para todos os telespectadores da TV Cidade, do Facebook, do nosso Instagram, do YouTube, que nos segue. E eu queria contar aqui que a Monique foi escolhida a 6 mãos para encerrar o ano do programa Cidade em Ação. E eu quero aproveitar para contar alguma coisa que eu queria devolver essa entrevista para ela também, né? Ela que, pelo menos uns 4 anos atrás, fez comigo uma das entrevistas também mais polêmicas que teve e que até hoje repercute. Então hoje eu posso trocar um pouquinho de figurinha e agradecendo a Monique por estar aqui, trazendo um abraço dos meus patrocinadores, do Carlinhos da Araújo Simão, da construtora Araújo Simão, do Dr. Domingos, do Laboratório Oswaldo Cruz, e da Verona do Gadioli. Todos acharam muito boa a escolha e a gente espera encerrar com chave de ouro. Obrigado por aceitar o convite, Monique. Eu que agradeço. Oi, gente da TV Cidade, a qual eu tive uma passagem por aqui, talvez volte. Você falou o programa mudar de nome, eu fiquei preocupada, não vai chamar muito Franca não, né? Não, não então tá bom. É bom estar com vocês. Um ano cabalístico, eu acho, na minha vida. E muita coisa aconteceu e eu tô aqui para contar um pouquinho. Não posso contar tudo ainda, mas eu acho que dá para dar uma pincelada. E obrigado aos patrocinadores que gostaram da minha escolha. Então me dá o Gadioli, o Vedete, né? Uma cortesia aí para jantar, vou ficar feliz. A Verona eu tenho certeza, a Verona vai ficar muito contente de receber você lá. Estou calma, Chico, tá? Hoje eu vou estar numa posição de tentar ser Moniquinha Paz e Amor. Não tão aguerrida quanto você aí conhece quando eu estou entrevistando. Quando eu estou entrevistando, eu sou mais aguerrida, mas agora eu vou tentar ser um pouquinho mais calma, eu espero. Então, Monique, você que tem uma guinada total. Você era do PSOL. Sim, sou ainda. Ainda está no PSOL, foi candidata a vereadora,
foi candidata a deputada estadual, a mais votada da região pelo PSOL. Depois, você brilhantemente assessorou a Lorene, né, a Lorene na campanha dela, e foi a primeira escolhida, eu sei disso porque eu também acompanhei bem, foi a primeira escolhida das assessoras dela para poder auxiliá-la nessa batalha, e você fez um trabalho brilhante. A gente sabia que esse trabalho seu, desde o começo, tinha limitações, com tempo, limitações, mas a gente sabia que tinha mas acabou se antecipando um pouquinho, né? Sim. A gente esperava que você saísse, mas fosse sair no final de janeiro, mais ou menos. Então, vamos lá, vamos esclarecer as coisas. Eu queria só começar para falar da campanha. Certo. Acontece o seguinte, eu ainda sou do PSOL. Não saí, eu me afastei do PSOL. Eu me afastei do PSOL no momento em que eu achei que o partido estava tomando rumos que eu não concordava, e não é porque eu tenho eu não sei se isso é um defeito ou uma qualidade. Às vezes, em nome de uma bandeira, você acaba defendendo coisas que você também não acredita. Isso faz parte da política, faz parte da política. Mas não era da minha personalidade. E eu fiquei realmente numa saia justa, embora eu adore usar saias justas, que o partido estava tomando rumos que eu não concordava de fato. Eu achava que estava indo contra até mesmo a própria ideologia do próprio partido. Então, por não concordar com os rumos, eu decidi me afastar. Fui crítica à campanha do PSOL. Gosto muito do professor Silvio Prado. Acho que ele teve um papel brilhante em alguns momentos dentro da campanha e foi, assim, péssimo assessorado e teve péssimas colocações também durante a campanha, mas normal. Isso acontece. E surpresa também a votação dele. E daí... Porque foi o melhor do PSOL, sim, hoje, a prefeitura, né? E daí, durante a campanha, por eu não concordar, eu até fiz um discurso lá no dia da convenção, que estavam se escolhendo, era uma chapa totalmente mal preparada. E eu achava que era assim, eu continuo dizendo que eu achava que era assim. Eu achava que, em nome de se eleger alguém, estava escolhendo o tiozinho da padaria, que não tem formação política nenhuma, que não sabe que ia ser nada sobre política, que não tem uma formação. Não que isso, assim, não que importe, por exemplo, aos partidos, mas o pessoal é um partido ideológico. Os candidatos têm que estar sabendo o que é uma esquerda, o que é o socialismo, como vai se instaurar um governo socialista dentro desse sistema capitalista, ainda mais de uma capitania hereditária, como é Taubaté, que nós vivemos um principado, né? Sim. Aqui nós vivemos um principado, que é o príncipe regente Ortiz Júnior, né? Que o pai já foi o rei, o imperador, agora é o príncipe regente. Então, eu achava que os candidatos tinham que ter um conhecimento de como instaurar essa política socialista na cidade. E eu não vi isso. Eu não vi o partido preocupado em fazer uma formação política com os candidatos, e candidatos que também não se preocupavam em ter essa formação política. Então a ideologia? Zero. Então eu acho que isso serve para o PT, isso já é para o PSDB, que para mim é tudo igual. Para mim isso serve para todos os outros partidos, para o PV, para o PDT, para todos. Mas para o pessoal não, porque o pessoal é um partido que prega ideologia, né? O ideológico, com um discurso. Então eu achei que... Então eu fui contra essa questão dos candidatos, da chapa que foi formada. Isso me... causou uma retaliação dentro do partido, mas eu não mudei minha posição, como não mudo ainda hoje. E antes que eu abrisse um processo interno de ética, eu acho que esse vai ser desgastante para o pessoal e para mim. E eu acho sim que o pessoal ainda precisa muito de mim, como eu gosto de estar no pessoal. Eu podia ter ido para qualquer outro partido, porque convites não me faltaram. Porque eu fui a candidata mais votada do partido aqui na região. Mas eu quis continuar no PSOL porque é o partido que eu acredito, que eu tenho orgulho de dizer que eu sou do PSOL. Então eu acho que esse é um desgaste para mim e para o partido, a questão de um conselho de ética e tal. Então eu decidi me afastar. Quando eu me afastei, eu tive uma conversa com a Poliana. E ela me chamou e ela colocou dentro do plano de governo dela... Essa conversa começou nessa casa. Sim, e ela me chamou e ela colocou dentro do plano de governo dela a questão LGBT. Então, ela foi a primeira a colocar, ela foi a primeira a me chamar. E eu sabia que se ela eleita, ela ia assumir esse compromisso.
Não ia ser não ia ser assim, vou usar da Monique para esse eleitorado e depois. Não, até porque o eleitorado dela é muito tradicional também. Mas ela bateu no peito, ela assumiu essa postura, como tem assumido, como fez a questão LGBT lá em Brasília, faz parte da comissão e tal. Então, a questão LGBT para mim, a bandeira LGBT é maior que bandeira partidária. É a causa da minha vida. É a minha militância de luta de vida. Então eu decidi apoiar a Poliana sim. E num cenário político igual, se fosse hoje, apoiaria ela de novo. Tá? Bem, eu não sei, candidata vereadora, precisava de alguém para apoiar, porque as pessoas me cobravam, os meus eleitores. Monique, eu estava votando em você. Quem você vai apoiar? Deixa eu te contar. Você acha que o Júnior ganhou a eleição ou a Poliana que perdeu? Eu acho que a Poliana perdeu. Eu também acho. Eu acho que a Poliana perdeu, porque eu acho que em determinado momento ela não bateu no peito e foi para cima. Eu acho que quiseram colocar uma imagem dela de muito amiguinha, e eu acho que às vezes você tem que manter uma postura sim, ser agressiva sim, e falar com firmeza. E eu acho que nessa hora ela foi muito água de salsicha, ela foi muito água morna. E água morna não adianta, ou se é uma água gelada ou se é água fervendo. Água morna em campanha não dá. Não sei como que o Geraldo Alckmin está onde ele está, porque não é? É o único que é água morna, o único que é água morna e consegue chegar em algum lugar. É santo, né? É água morna santa. Então, assim, e daí dentro disso, os meus eleitores cobravam, Monique, quem eu vou votar? E eu tinha algumas opções, e dentre elas tinha a Lorene. E a Lorene assumiu publicamente a questão LGBT, que, como eu disse, é a bandeira da minha vida, de luta de vida. E eu gostei muito da questão da Lorene, que é uma menina nova, com uma formação política, sabia o que queria, sabia onde ia chegar, e ela não tinha pretensão nenhuma de ser eleita. E eu fiquei encantada com ela quando eu vi ela indo pro semáforo. Eu fui com ela pro semáforo, fui com ela, por exemplo, levei ela nos lugares LGBT, fui com ela em porta de faculdade, levei ela nas escolas de samba. Então eu vi ali o compromisso dessa menina de 25 anos na época, né? Que ela tinha tudo para realmente dar uma virada na política. E ela se comprometeu com a LGBT, gravou vídeos, se comprometeu, e eu pedi voto para ela. Sem te cortar. E conseguiu fazer. Sim. Você, acho que é a maior audiência pública. Sim, não a única. Municipal nos últimos anos. Sim, com a Unital, e também fizemos a LGBT, que eu vou chegar lá. Então, assim, acabei apoiando a Lorene. E ela acabou ganhando. E eu estava aqui na TV Cidade fazendo a cobertura da apuração, ao vivo, e eu vi ela sendo eleita, e ela foi eleita. E eu saí aqui da TV Cidade e fui direto para casa dela. E foi onde a gente teve a primeira conversa dela me convidar. Bem, a Lorene tinha a proposta de que os assessores seriam rotativos, para que várias pessoas pudessem ter a experiência dentro do legislativo. E eu também tinha uma questão pessoal, que no ano que vem eu vou fazer uma viagem, eu vou estudar fora do país. Isso já está... Eu ganhei uma bolsa já faz 3 anos. Foi um dos motivos de eu não ter sido candidata. Sim. E eu falei, Lô, vamos unir o útil ao agradável. Você quer fazer a rotatividade, eu só posso ficar 1 ano, porque eu tenho outras coisas para fazer. E a gente combinou nisso. Primeiro você quer ganhar o carnaval com a Cecília, né? Lógico. Nossa, 25 anos do Não, primeiro o carnaval, eu viajei em abril. E daí eu entrei no mandato e foi quase 1 ano mesmo que eu tinha combinado com ela, até agora, no dia 20 de dezembro, e acabei ficando até dia 1º, quer dizer, eu fiquei só 20 dias a menos, porque estava insustentável a minha permanência dentro da Câmara Municipal, não no gabinete da Lorene. A Lorene, assim, maravilhosa. Eu tenho aqui, Lô, muito obrigada. Foi um aprendizado estar com você. Você é uma menina exemplar. Se tem alguém que é um exemplo na política em Taubaté, chama-se Lorene. Mas assim, ficou insustentável. E eu tenho que assim, lógico. Todas as vezes que ela esteve comigo aqui no programa, todas as vezes que a gente conversou fora, ela nota 10. Não, ela é brilhante, ela é brilhante. E sem contar que o pai, né, é meu... Não, adoro o Sérgio. O Sérgio me adora, não perde um programa meu, para aproveitar e mandar um abraço. Beijo pro Sérgio. Então, assim, criou muito bem as filhas, porque a Letícia também é a minigênia, eu chamo ela de minigênia, a caçula. Então, nós fizemos, mas estava insustentável por outros fatores dentro da Câmara Municipal. Vamos lá, gente, vamos começar a falar algumas verdades. Eu notei
que muita gente lá dentro, depois mesmo de 11 meses lá dentro, não engolia o fato de uma mulher transexual estar no lugar de poder, estar dentro da Câmara Municipal. Só uma coisa, você saiu dia 1º de dezembro. Sim. Mas dia 2, dia 3, você revolucionou a rede social, né? Por quê? Porque algumas colocações suas estourou na rede. Né? Então, acontece que eu tive uma experiência maravilhosa dentro do gabinete da Lorraine. Nós conseguimos fazer coisas muito positivas. A audiência LGBT foi uma, né, que foi a primeira na história do LGBT que nós fizemos uma audiência, na história do Vale do Paraíba, foi a primeira audiência LGBT. Isso como representatividade, você colocar travestis sentadas no lugar onde sentam vereadores homofóbicos, transfóbicos, conservadores, medíocres, demagogos, hipócritas, foi uma vitória. Então só o fato daquilo acontecer. E tivemos outros trabalhos muito bacanas. Eu acompanhei conselhos o ano inteiro, reuniões de conselhos municipais, para fazer um empoderamento dos conselhos, renovar as leis dos conselhos municipais. Eu tive uma atuação muito grande na área de cultura. Nós acompanhamos toda a formação do conselho. Nós acompanhamos toda a questão da pasta de cultura mesmo, de orçamento, que é uma das coisas que eu quero colocar aqui hoje. Como se trata a cultura dessa cidade. Nós tentamos ajudar vários grupos de cultura popular, jongo, maracatu, sabe, de grupos de folclore, balé da cidade, pessoal do teatro, pessoal da dança, pessoal do grafite, escolas de samba. Então eu tive uma atuação muito presente dentro dos grupos, dos coletivos, fiz essa ponte, mandato, organizações sociais, acompanhei toda a questão do marco regulatório. Eu acho que eu sou a maior especialista de marco regulatório dessa cidade, eu e Nara Alencar, lá do SENAC, porque acompanhei tudo. Foi uma demanda também que foi passada pela Lorraine, e que uma vez ela chamou eu pediu para me explicar, e eu não sabia. E eu patinei, ela deu um puxão de orelha, falou: não, Monique, você está errado, você tinha que saber de cor, é uma demanda sua, daqui a pouco vai aparecer ONG, instituição, fundação aqui, a gente vai ter que orientar, é você que tem que fazer isso, e você não está sabendo direito. Quer dizer, a Lorraine foi uma boa chefe nesse sentido, e teve muita paciência comigo, aliás. Então, assim, eu desenvolvi um trabalho muito bom ali, mas ao mesmo tempo, para mim foi muito difícil me anular, mas me anular, assim, não é no mau sentido. O que é combinado não é caro. E ficou combinado entre eu e a Lorraine que eu tentaria ser Boniquinha, Paz e Amor. Eu tentaria não fazer colocações nas redes sociais sobre a política de Taubaté. Conjuntura nacional, ok, mas da conjuntura de Taubaté não. Tentar ser menos ácida, menos agressiva das minhas críticas. E por quê? Todo mundo sabe que a Monique é Monique e a Lorraine é Lorraine. São duas figuras públicas de muita personalidade, mas que uma é uma, a outra é outra. E embora 90% dos assuntos nós temos a mesma opinião. Até por isso que eu vou trabalhar com ela. Mas as pessoas, por uma maldade, isso é maldade, pegavam às vezes as coisas que eu falava e jogavam na conta dela, para prejudicá-la, para pressioná-la. E ela muitas vezes falava: ok, a Monique disse isso, perfeito, eu concordo, eu também penso igual. E quando você fala isso, você está dizendo que a Câmara de Vereadores de Taubaté tem 18 situações de uma oposição? Eu acho sim. Eu acho que a Câmara Municipal você tem 18 vereadores da base e só a Lorraine de oposição. E quando eu disse isso, um senhor chamado Dentinho chamou minha atenção publicamente, dizendo que eu estava errada, que existia a independência, os vereadores independentes. Eu nunca vi independente votar conforme o Chacrinha manda, tá? Mas ele disse isso. E daí foram uma dessas coisas que, por exemplo, me fizeram eu ter um desgaste na Câmara Municipal. O Dentinho falar comigo, numa posição de poder, porque é vereador, e eu, como assessora, não poder debater. Então, ele que já esteve no meu programa, quando foi eleito, o que aconteceu, Chico, foi o seguinte: muitos dali, eu pressionei muito, eu cutuquei muito quando eu estava desse lado. Mas é minha posição. Eu sou jornalista, política, eu tenho uma formação política, eu sou pós-graduado e especializado em política pela FMU. Então a minha posição é de cutucar, a minha posição é de tirar a resposta. Eu sou uma jornalista séria, competente, que tem ética.
Acontece que alguns vereadores que não sabem o que é o vereador, o que acontece? Agora ela está aqui dentro, numa posição inferior à minha, porque ela é assessora, então agora é minha vez. Mas ele não entende que eu nunca o critiquei pela questão pessoal. Era posicionamentos políticos, perguntas porque é o meu papel como jornalista. Agora lá ele não era jornalista. Então o Dentinho, por exemplo, é um cara covarde. Seu Dentinho, o senhor é covarde. Sabe por quê? Porque ele é do tipo que ele não fala na tua cara. Ele pega, ele cria uma situação, te joga dentro do fogo e fica olhando pra fora. Ele vê o negócio arder. E ele que criou toda a situação. Ele é ardiloso. Ele é uma pessoa que sem muitos escrúpulos. E eu fico impressionada de um homem desse se dizer religioso. Que representa os vicentinos. Se eu fosse vicentino, eu teria até vergonha de ser representado por um homem desse. Que é um homem covarde. Porque em vez de ele enfrentar a situação, ele cria e assiste de fora. Porque ele não tem coragem de bater de frente com você. E ele já criou isso com outros vereadores lá dentro. E isso é uma curiosidade minha. Começou sendo eleito numa coligação e logo em seguida, na eleição do presidente, na eleição, em vez de votar no Vanoni, votou no Diego. É lógico, sabe por quê? Pra frente a coisa... Não, mas sabe por quê? Porque o lugar da mesa dele como secretário estava garantido se o Diego fosse eleito. Sabe por quê? Porque ele sabia que para fazer a barganha política que 90% dos vereadores fazem na Câmara Municipal, ele precisava estar na situação. Ele precisava agradar o prefeito. Por quê? Porque daí ele liga pro Chacrinha. Eu vou contar como funciona, tá, gente? Ele liga pro Chacrinha e fala que precisa de uma verba para fazer a festa julina do Shalom. Ou da paróquia dele, ou para os vicentinos. Daí, o Chacrinha fala, manda virar data comemorativa, põe no calendário oficial da cidade, que a Secretaria de Cultura vai liberar a verba. E em troca disso, ele vota tudo o que o prefeito quer, sem questionar. E não é só ele, são todos. São todos, tirando a Lorene. Então, assim, e olha, eu tenho que aplaudir a Lorene de pé, porque é muito difícil a situação dela ali. Sim, ela é a única contra. Sabe, eu nem sei se ela vai gostar de eu falar isso, mas quantas e quantas vezes acabava a sessão, a gente ia lá, abraçava ela, tentava, sabe, sair com ela para comer alguma coisa, porque era pesado o fardo, mas é um jogo sujo, é um jogo de barganha, entendeu? E é isso que eles fazem. Mas a culpa, sabe de quem é? De você, eleitor. A culpa é sua. Lógico. Porque em troca de cobrir um buraco na rua, você vende seu voto, na vaga da creche. O que a Lorene criou? Uma maneira de você não fazer favor para ninguém. A dona Maria liga lá e fala assim, Monique, tem um buraco na porta da minha casa, tampa para mim? Eu falo, dona Maria, eu vou ensinar a senhora como faz. E eu vou ensinar porque nós fomos em todas as secretarias, todos os assessores da Lorene e a Lorene. Todas as secretarias saber como funciona cada secretaria, para poder orientar o munícipe. Então eu falava, dona Maria, para cobrir, a senhora vai lá, faz um protocolo, pede a Secretaria de Obras que vai cobrir. Mas Monique demora muito. Não, então a senhora faz o protocolo, passa o número para mim que eu vou pressionar para poder cobrir logo. Mas não tem como passar na frente, daí a gente respondia, mas dona Maria, por que o buraco da porta da senhora é mais importante que o buraco da porta da dona Fátima? Se for uma coisa de emergência, já vai passar na frente por ser emergência. Daí, as pessoas, 10% delas entendiam, faziam um protocolo, passavam pra gente, a gente cobrava não tampar o buraco da dona Maria, mas por que demora tanto para descobrir todos os buracos? E ver alguma solução para resolver para todo mundo, no coletivo, não individualmente. Mas é mais fácil ligar no Alexandre Vilela e pedir, e ele mandar lá pro secretário. Porque quando eu fui lá com o Bibiano, quando a gente falou o nosso jeito de trabalho, que a gente não ia pedir nada, era o munícipe que ia pedir, a gente ia cobrar porque demorava, o Bibiano ficou chocado e falou, Monique, olha isso daqui, é uma pilha de pedidos de vereador. Ou seja, é fácil, é cômodo pro munícipe, para você aí, ligar pro vereador, pedir para ele resolver, ele liga lá pro secretário, resolve.
Daí sabe o que acontece? Você tem um rabo preso com o vereador, você vai votar sempre nele, ele vai continuar se reelegendo. E o vereador vai ter um rabo preso com o prefeito, porque o prefeito adiantou o serviço para ele, daí ele vai ter que votar todos os projetos do prefeito. Sabe como que isso chama? Corrupção. Sabe como que isso começa? Com você. Então as pessoas falam. Contar que Taubaté já tem aquele histórico. Não, Antes da eleição, as pessoas reclamam de corrupção, mas elas são corruptas. As pessoas, os nossos atendimentos do gabinete caíram drasticamente de um mês para o outro, porque as pessoas compreenderam que a gente não ia fazer o favor, que a gente ia ensinar como resolvia. As pessoas não querem aprender, as pessoas não querem. As pessoas querem pegar o telefone lá da sua casa ou mandar um WhatsApp para o vereador resolver. Então, corrupto não é o vereador também que vende os votos dele na sessão dos projetos para poder resolver coisinhas pequenas na cidade. A culpa é sua que vai pedir. Entendeu? Então, como que você vai cobrar o cara? Daí você entra nas questões, por exemplo, de você ter data comemorativa. Eu fiz a redação de uma lei, que eu não sei, que vai entrar um dia aí, porque as leis da Lorena também eles não põem para votar, né? De a gente dar um regulamento para a questão de data comemorativa. Tem mais data comemorativa que dias no ano. Em Taubaté. Você tem dia do policial evangélico. Você tem dias, você tem coisas absurdas. Para quê? Porque daí o vereador cria a data e tira da Secretaria de Cultura dinheiro que era para reformar museu, que era para investir aí nas figureiras Imaculada, que era para pôr no carnaval, que era para pôr, sabe, fazer o aniversário da cidade. Mas você vai fazer o quê? Você vai fazer quermesse. Você vai tirar 200 mil reais, que você podia fazer o aniversário da cidade de Taubaté, com a população, e você vai dar para o padre Rodrigo Natal fazer o cerco de Jericó. Sabe por quê? Porque é ali que a Gorete ganha um voto. Então a Gorete tem que vender o voto dela para o prefeito tirar 200 mil da Secretaria de Cultura e mandar para o padre Rodrigo Natal, que além dos 200 mil por cerco de Jericó, recebe 80 mil reais para fazer a festa do padroeiro. E isso eu não estou falando de ser louca, isso está no orçamento público, é só você consultar, isso é público, tá lá. É só pedir o orçamento da Secretaria de Cultura. Márcio Carneiro é brilhante, mas ele não tem um centavo para fazer nada. Por quê? Porque a Gorete faz a festa de todas as igrejas. O Dentinho, o Noilton lá com os evangélicos. A senhora Vivi da rádio, que me questiona meus posicionamentos jornalísticos. Eu sou jornalista, querida. Porque jornalista não é ter diploma. Eu sou jornalista, eu sou honesta, eu sou sincera, eu sou franca. Eu não sou hipócrita. Eu não defendo uma bandeira que eu nem acredito, mas eu vou defender porque vai talvez me reeleger. Eu não vou bater no peito e falar que sou de direita, que sou conservadora e que sou cristã desde a barriga da minha mãe, quando o meu passado me condena. Eu não falo, eu não mando as coisas assim. Eu não falo para a pessoa, eu te amo você, como ela me falava. Amo você. E eu saía, ela ia lá e pedia a minha exoneração. A Vivi pediu 2 vezes a minha exoneração. Sabe quais foram os motivos? Primeiro, uma discussão no Facebook. Ela colocou uma opinião, eu fui contra. E a segunda exoneração, quando eu discuti com a direita Taubaté. Você sabia que eu quase fui agredida no exercício da função? Eu estava numa audiência pública do Conselho do Idoso e eu quase fui agredida dentro da Câmara Municipal, no plenário, para poder, pela pessoa da direita Taubaté. E o cara gritava assim, você é homem, vamos lá fora que nós vamos resolver na mão. E os seguranças da Câmara tiveram que apartar. Eu estava no meu exercício da função. E a dona Vivi veio e falou assim, você veio causar na minha audiência. Não esperava isso de você. E falou que ele era convidado dela. Então agora... Tem muita coisa disso também na escola sem partido. Então agora ela vai ter que responder juridicamente por ter defendido um grupo que ameaça as pessoas de morte. Porque foi ameaçada de morte, eu tenho um boletim de ocorrência, estou entrando com o processo. Entende? Então, é complicado. Então, sabe, assim, eu acho que, e só para encerrar do tema da Vivi, que eu sei que você tem que chamar o comercial, não, mas assim, eu acho que a Câmara Municipal, primeiro, é a legislatura mais mal preparada dos últimos tempos. O bando de vereadores dá ruim. Culpa do povo Taubaté também, né? Que não sabe votar. Que já troca o voto, a gente já falou disso. Mas tem alguns ali que são de doer a alma. Dentinho,
Vivi. Nossa, esses são de... Olha, às vezes eu escutava alguns posicionamentos deles na tribuna e eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Parece que, sabe, eles colocam em xeque o nosso nível mínimo intelectual. Entende? De falar coisas assim que você fala, um vereador não vai falar isso, não, e daí a pessoa fala. E você fala, meu Deus, é por isso que o Brasil tá essa merda. O Brasil tá essa merda por causa desses políticos mal preparados, não sabem nem o que tá fazendo ali. E a culpa é sua. No dia 2 ou dia 3 de dezembro, logo depois que você saiu, que eu acompanhei algumas coisas, eu vi uma postagem da vereadora dizendo que ela foi te visitar quando você estava doente. Eu não vejo as postagens dela porque ela me bloqueou. Ela não sabe discutir democraticamente. Eu tive internado esse ano, 9 dias. E foi por isso também que muita coisa mudou na minha vida e na minha cabeça. Eu vi a morte, gente. Eu cheguei no hospital tendo uma parada respiratória, desacordada, com a boca roxa, os dedos roxos. O médico falou que se eu demorasse um pouquinho eu tinha entrado em óbito. Minha mãe esteve comigo ao meu lado o tempo todo. E eu me lembro uma hora que me desentubaram. Eu dei a mão para minha mãe e olhei para minha mãe e falei assim, mãe, eu vou morrer. E minha mãe olhou para mim e falou assim, não sei, filha. E minha mãe sabe tudo de enfermagem. Minha mãe é enfermeira há 30 anos, professora de enfermagem. Ou seja, para ela virar e falar para a própria filha que não sabia se eu ia morrer ou não, é porque realmente eu estava. Não, o médico falou, olha, ela sobreviveu, que tem alguma coisa para fazer aqui. E daí ela ficou sabendo que eu estava internada, ela me ligou. Ela não me visitou, ela me ligou, uma ligação de 1 minuto, para dizer que estaria orando por mim. Ok, eu acredito, mas eu nunca vi essa questão de cristão cobrar oração. Eu acho que quando você ora de bom coração. Quando eu vou acender as velas, que eu sou macumbeira, eu só adoro uma macumba. Quando eu vou acender a vela pra alguém, pra ajudar alguém, eu não peço a pessoa acender uma vela pra mim. O Dimas ficou com medo lá quando você entendeu? Então, eu não sei essa cobrança dela. Agora, que ela apoia um grupo criminoso, porque quando você ameaça alguém de morte, você está cometendo um crime, ela comete, ela apoia. Ela exonerou uma ótima assessora dela para colocar um dos líderes da direita Taubaté assessorando ela. E tome cuidado, Vivi. Você se acha esperta, mas sempre tem alguém mais esperto que você. Conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas esse rapaz vai passar a perna em você, quem vai ser eleito na próxima é ele. Nós vamos chamar o comercial, é isso? O diretor está lá olhando para minha cara, me cobrando. Eu vou ter tanto processo, eu acho. Mas, querido, bom jornalista, processo é troféu. Então, voltamos. 1 minuto? A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. Em nome da Araújo Simão, da Cantina Gaglioli, que eu quero ir lá do jantar. Laboratório Oswaldo Cruz, iniciamos o segundo tempo exclusivo com Monique. Top, Reis e Paz e Amor. Hoje. Tranquilo aqui, já todo de branco e preto, já pronta para o Réveillon quase. Gente, deixa pra lá, vai. Uma vez eu tava com essa roupa, o Guará falou assim pra mim, você é santista, né, Monique? Eu falei, não. Eu falei, ela é corintiana. Eu falei, não, gente, eu sou Bambi.
discorda um monte de coisa do Guará, mas Santista podia ser, né? Olha, o Guará é um cara muito bacana. Tá aí, acho que eu vou falar mal das pessoas? Não vou. O Guará é um cara bacana. O Guará é um cara que ele sabe ali o que ele tá fazendo. Ele é bem em cima do muro. Ele não compra briga. Ele faz ali aquela onda poliana às vezes, né? Mas ele é um cara que sabe o que tá fazendo. É lógico que ele tem a rádio e o sindicato ali como base dele, que aí eu discordo um pouco, mas ele é um cara sensato. Guará vai longe. Tá? Eu acho que vai. Guará vai longe. Atenção, Chacrinha, Odila, vocês estão pensando em ser candidatos, comecem a reparar no Guará. Sim. Quer ver outro que é bom lá? Vou fazer um elogio que ninguém acredita que eu vou fazer. Ao Noilton Ramos. Olha o espanto. Eu não concordo com nada do Noilton Ramos, mas eu o respeito muito, porque eu sei o que esperar dele. Ele não é falso, ele não é demagogo, ele não mente, ele joga limpo. A palavra é essa, o Noilton Ramos joga limpo. Eu não gosto do jogo dele, tá? Eu acho que ele é responsável por mortes. Porque quando você fala que não pode permitir que um casal de gays ande de mão dada na cidade, você está incentivando um crime de ódio. Por isso que eu disse para ele uma vez, e repeti esse ano, que as mãos dele estavam sujas de sangue. E estão. E isso também quase me valeu uma exoneração. Porque as pessoas não sabiam separar o meu posicionamento de militância com a assessora. E colocava na conta da coitada da Lorena. Mas o Noilton, eu sei o que esperar dele. Ele é conservador, ponto. Ele defende a igreja, ponto. Ele legisla em cima da Bíblia e não da Constituição, ponto. Ele representa o eleitorado, ponto. Ok, acabou. Ele tem o direito. Sabe assim, eu não acho, não é ilegal, talvez seja imoral, mas eu sei o que esperar do Noilton. Ele tem os posicionamentos dele, ele defende com convicção, ele acredita naquilo. Ele acredita realmente que uma pessoa ser transexual ou ser gay, a pessoa está doente, a pessoa precisa de ajuda, precisa de Deus. Ele acredita mesmo nisso. E eu tenho que respeitar. Agora, eu não posso respeitar o posicionamento da Vivi, que anda no meio de viado, que tem uma irmã lésbica e que fala mal do LGBT na tribuna para agradar aquele eleitorado conservador que ela quer que reeleja. Entende a diferença? O Noilton, os dois eu não concordo com os posicionamentos, mas o Noilton, ele é honesto. O Noilton é aquele... ele faz por convicção mesmo, ele não faz para agradar o eleitorado. Fica até a verba para a escola de samba. Então, ele não está ali para agradar o eleitorado, ele está ali para defender realmente o que ele acredita. E se eu um dia for eleita vereadora, embora eu não tenha mais pretensão nenhuma de me concorrer a nenhum cargo público, não estou dizendo que não concorrerei, estou dizendo que não tenho pretensão. Então depois colocam na conta da gente. Eu também vou ser igual a ele, eu vou defender com unhas e dentes o LGBT, a cultura, o samba, porque são as minhas bandeiras de vida. Como do Noilton é a igreja, ok? Agora, ele é uma coisa genuína, é intrínseco a ele. Não é algo que é eleitoreiro, como é da Vivi. Então existe essa grande diferença entre quando você faz algo que você acredita e quando você age com hipocrisia pura. Tá? Existe uma diferença exorbitante. E isso daí eu sempre percebi. Isso que você está falando aí, não sei se você está brincando que é elogio. Não, eu acho que sim. Elogio ou não, mas os posicionamentos dele eu acompanho muito. Quando eu fui trabalhar na Câmara, na primeira semana que eu estive na Câmara Municipal, surgiu a polêmica de que banheiro eu ia usar. Daí o pessoal da Câmara falou assim para mim: Monique, tenha calma, porque você é a primeira trans. É uma novidade. As pessoas às vezes não estão preparadas para o novo. E eu tentei realmente levar muita coisa naquele começo, por ser uma coisa nova ali dentro. A primeira trans assumida, né? Não, a primeira transexual não. A primeira transexual não. A primeira transexual sim. O primeiro gay não, porque a gente tem o Douglas Carbone lá. Né? Mas assim, a primeira transexual eu fui a primeira a trabalhar ali dentro. Eu novamente fiz história. A Lorene deu uma oportunidade para que eu fizesse história novamente, de ser a primeira transexual da história da Câmara Municipal. E daí surgiu a história de que banheiro eu ia usar. E daí o Silvio Sanzoni falou na rádio.
e falou que o Noilton tinha falado. E o Noilton foi na hora no gabinete, sentou comigo e falou: não, Monique, eu não disse, não questionei. As pessoas, quando eu vou no café, quando eu vou em qualquer lugar, as pessoas puxam o seu nome para ver o que eu vou falar, porque sabem que nós temos problemas, não são de hoje. Mas eu tento ficar calado, eu tento sair e não tocar no seu nome, porque eu sei que isso iria gerar muita polêmica. Eu te respeito, eu admiro você, não concordo com suas posições, mas lhe admiro e lhe respeito. Nós tivemos essa conversa com o Noilton na primeira semana que eu trabalhei na Câmara Municipal. Entende? Então foi muito coisa. Não igual a Vivi, que encontrava comigo no banheiro, a gente fazia até pipi juntas e aqui e lá. Eu tô meio, gente, vocês estão lembrando que eu tô puta mesmo com essa vereadora, desculpa, porque tem coisas que não dá pra guardar. Como, por exemplo, outro, eu tô aqui pra contar sobre os bastidores da Câmara, né? Então vamos lá. Outro, por exemplo, assim, que eu fico meio chocado com as posições, é o Neneca. No começo do ano ele ia fazer um projeto contra a prostituição em Taubaté. Proibir a prostituição na rua. Logo você? Para bom entendedor, tem minha letra. Então, assim, tudo isso que eu vivi lá, eu acho que as pessoas precisam saber como funciona. Eu estou contando aqui muita coisa, estou colocando a culpa em você, eleitor, porque eu acho que você é o maior culpado. Mas talvez as pessoas não saibam como funciona lá dentro. E eu também não imaginava que era tão baixo o nível, tá? Eu ia lá fazer cobertura política, com a TV Cidade. Quantas vezes eu com a Claudinha fomos de gabinete, entrevistar a galera, cobrir sessão, cobrir audiência. Eu tinha uma noção do que era aquilo. Mas quando você está lá dentro, no bastidor é diferente. E é isso que eu estou escrevendo no meu livro. É isso que eu ia falar. O livro, eu pedi para o André Guizar, para ele me autorizar, ainda não assinou a autorização dele, mas ele vai autorizar. O livro se chama O Quintal da Prefeitura, porque eu acho que realmente a Câmara Municipal é o quintal da Prefeitura, tá? Eu vou contar os bastidores. É óbvio que eu não vou falar nada que eu não possa também provar, mas eu vou contar o jogo sujo que acontece ali, e vou citar nomes. E quando eu coloquei Dentinho, Vivi, Noilton, a Santíssima Trindade da corrupção em Taubaté, é o nome de um capítulo de um livro. Um dos capítulos do livro vai se chamar. Assim como terão outros ali. A gente vai ter um capítulo chamado O Palhaço, que não é o Dentinho, é o Nunes. E para quem acompanha a sessão, não, porque ele foi chamado de palhaço pelo João Vidal. João Vidal um dia o chamou de palhaço. Falou pro Nunes: eu achei que o palhaço aqui era o Dentinho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que ele não ficou tão chateado de ser chamado de palhaço. Sabe por quê? Eu acho que os palhaços ficaram chateados de ter sido chamados. Mas sabe por quê? Porque quando ele se elegeu, há 4 anos atrás, na primeira legislatura, logo depois que ele se elegeu, eu fui um dos primeiros a entrevistá-lo. E a primeira coisa que ele me pediu naquele momento é que eu não o chamasse de pastor na entrevista. E ele se elegeu com os votos da igreja, ele se elegeu porque foi pastor e se reelegeu pastor. O Nunes, da carreata da Poliana, da última, na semana da eleição, e alguns dias antes da eleição, o Nunes me pediu para ir com ele no Coelho Móvel, tá? Porque ele queria uma aproximação para dizer que ele era evangélico, mas que ele agradava a todo mundo. Que ele estendia a mão para todo mundo. Eu não preciso que ninguém estenda a mão para mim. Não estou passando fome ainda. E se passar, pode ter certeza que eu não vou procurá-los. Então, assim, esse livro vai contar os bastidores da Câmara Municipal. E vai contar também um pouco ali de como é se fazer uma boa política. A exemplo da Lorene. Eu tenho muitas críticas à Lorene. Vai ter críticas à Lorene, sim. Sim. Mas essa menina é muito bacana. E eu preciso, antes que eu me esqueça, antes que o tempo acabe, fazer aqui um agradecimento. Mandar um beijo para a Mariana e para o Joelson, que foram os meus colegas ali de gabinete. Chico, eu fui uma funcionária muito problemática. Eu tinha problema com o horário, eu não chegava no horário, porque eu sou da noite, eu sou noite. Então, assim, a maior gozação aqui hoje que nós chegamos foi que eu e você estavam no horário. Então, nós dois. Eu não sou, tipo assim, sabe, eu atrasava no horário, sabe, assim, eu deixava as coisas para entregar depois, às vezes precisava de alguma coisa, um protocolo, alguma coisa, eu sempre deixava para os 45 segundos tempo, às vezes as pessoas precisavam de um documento, eu não tinha feito ainda, um monte de coisa. Eu tô atrapalhada, mas também tem um lado bom lá dentro.
Então eu quero agradecer aqui o Joelson e a Mariana, que tiveram muita paciência comigo também, até da gente ter que ter uma reunião com todos os assessores, e a Lorena falar, gente, a Monique eu vou ter que trabalhar de outra forma, ela fica nas audiências, ela fica nas homenagens, no título de cidadão, para poder entrar mais tarde, porque ela não consegue realmente vencer, aquela coisa toda. Enfim, trabalhar final de semana, ir nos eventos final de semana, representando a Lorena, e a gente conseguiu dar um jeito nisso. Mas eu quero fazer um agradecimento mais especial a um homem. Lorene, eu gostei muito de trabalhar com você, eu aprendi muito. Mas Machado foi um mestre. Eu sempre admirei o Machado. Voa mais. Eu sempre admirei. É o melhor assessor da Câmara Municipal. Não tenha dúvida. Eu sempre gostei muito do Machado, e ele sempre gostou muito de mim, que eu ia lá, ele falava, eu leio a sua coluna matéria-prima, isso sempre me elogiava. Estar com o Machado foi um aprendizado diário. Como eu sou uma Monique antes do seu Machado, eu sou uma Monique depois. Machado, você é um homem brilhante, íntegro, correto, honesto, sabe? Uma moralidade, uma integridade que é impressionante. Então, olha, muito obrigada mesmo por ter dividido comigo esse tempo. Foi uma honra ser sua aluna. Viu? É isso, eu acho que é mais ou menos. Eu acho que é mais ou menos isso, Chico. Foi um ano, tem que encerrar, então eu já vou tentar resumir aqui. Foi um ano cabalístico, entendeu? Mas aprendi, foi uma boa experiência. E agora vocês vão conferir tudo no livro, o que vem por aí. Tem uma coisa que você tocou aí, que lá atrás também aconteceu, e parece que a Câmara Municipal e a Prefeitura de Taubaté parece que não se ajeitam. Quando você falou que foi vereador pedir a sua cabeça nessa gestão, na outra gestão, vereadores pediram a cabeça do Rafael Lima. Sim, sim. Quer dizer, então essa Câmara é sempre usando isso é um absurdo. Então, nós estamos no século XX. Então, e por isso, eu até saí antes, e o meu desgaste foi muito ali com a questão da direita Taubaté, pela questão de ele ter tentado me agredir, e com a vereadora Vivi, até mesmo o Dentinho, a relação estava muito difícil. Então eu falei, Lorene, antes que cause problemas para você, eu vou sair, até porque eu já não estava mais suportando ter que lidar. Eu estava a ponto de pegar eles pelo corredor e falar poucas e boas. Então, para que isso acontecesse, vereador Jofre Neto e o vereador João Vidal, na outra gestão, prepararam uma nota, uma moção de repúdio, foram lá na Poliana, pediram a cabeça do Rafael Lima. Ele acabou pedindo a exoneração dele antes de acontecer isso. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. E é hoje um dos caras mais brilhantes em Brasília. Ocupou um cargo de jornalista lá no Espírito Santo, chegou à chefia de redação desse jornal, foi procurado pela senadora Rose de Freitas, que foi a mesma que a Lorena trabalhou, e hoje um puta de uma assessora levando o nome de Taubaté, e nós perdemos aqui por sabe o que acontece? Mas sabe o que acontece? É que os vereadores lá não sabem fazer a diferença entre o lado pessoal e profissional, não sabem. Então eu sofri a retaliação por ser jornalista e ter cutucado eles muitas vezes. Eu sofri a retaliação por ser trans. Então, enfim, mas a gente foi vivendo. Você tocou no nome de João Vidal. João Vidal é outro cara brilhante. Sim. Brilhante. Trabalha comigo. Mas, tudo tem um porém. Ele tá morno. E eu acho que ele tá cansado daquilo. Eu acho que ele não tem mais o tesão de estar ali fazer política. Eu acho que falta esse sacode nele. Alguém também que eu acho que era um cara para ser brilhante, podia ser prefeito, deputado, Digão, que hoje não vejo mais isso. Não vejo mais brilho nos olhos. Eu acho que agora ele até mesmo está ali muito por interesse próprio, para aprovar coisas que vão beneficiá-lo depois. Eu acho que o Digão perdeu a grande chance. Eu acho que o Digão já devia ter saído do PSDB e seria Mas daí se ele sai do PSDB, ele perde a troca de favores. E daí. Brilhante, fora do PSDB. O que vale mais, né? É isso. Dentro do PSDB não deixam ele, cortam as asas dele, né, o tempo todo. Chegaram até. Eu entrevistei aqui, perguntei para ele se ele seria deputado, ele falou que seria candidato a deputado, e depois quando eu fui atrás. Chegou-se até a, não vou dizer falsificar, ou se montar
uma farsa de uma convenção para poder tirar o diploma. Enfim, mas ele está lá, né? Porque precisa fazer o jogo ali. Infelizmente as pessoas às vezes se deixam levar por esse jogo um pouco sórdido da política, mas fazer o quê? Acho que nós temos muito tempo. Nós vamos marcar nos bastidores aqui, nós vamos marcar uma nova data. Sim, eu só quero dizer o seguinte, o ano está acabando, para poder o povo mandar pergunta, o ano está acabando. Monique, o que você vai fazer agora no começo do ano? Duas coisas. Eu volto com a minha coluna no jornal. Não posso falar qual jornal ainda, mas fechei ontem um jornal aqui na cidade. Eu volto com muito franca, coluna no jornal. Aguardem. E Carnaval do Parque Aeroporto. Eu sou madrinha de bateria, diretora de carnaval. Nós vamos levar o tema loucura para a avenida para falar que loucura, mesmo a questão da doença mesmo. A gente tem uma parceria com o Conselho Regional de Psicologia e eu quero voltar aqui para falar de carnaval. E eu quero dar um abraço na Cecília. Ela vai ser homenageada esse ano na escola. 25 anos, jubileu de prata do Parque Aeroporto. Eu espero que a gente leve dessa vez. Perdemos por 3 décimos esse ano. Vamos ver se a gente leva. E um beijo para as escolas de São Todos, que eu dei 10 mil, consegui 10 mil para cada uma, viu? Isso ninguém agradece. A Cecília é aquela uma. Se ela não for para o céu não existe. A Cecília é maravilhosa, minha presidenta. É isso. Obrigada, viu, Chico? Então a gente volta, deixando um abraço a todos. E eu quero que você volte. Eu volto. Daí pra gente poder fazer ao vivo. A gente fala só um pouquinho de política e fala de carnaval. O livro para depois do carnaval. Muito obrigado. Imagina. Bom 2018 para você. Para você também. Para todos os telespectadores de casa. Esse programa só existe por causa dele. Dimas, Marcelo, Miriam, Jefferson, Cláudia, André. Enfim, a TV Cidade, que é uma família, você esteve aqui. Sim, você também vou voltar. Vai voltar. Creio que sim. As portas estão abertas. E bom 2018 a todos. Um beijo, gente. Isso. Bom 2018. Segue a cena. O ano que vem, de volta já com o nome novo. Bate-papo com o Francisco Eringue, a partir de 2018. Um abraço a todos. Até lá. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz.